Seguimos em frente, Maurício Marcon chegando, e o Marcon pediu para a gente tratar de uma informação que o Wellington Barros traz para a gente agora, e na sequência já o comentário do deputado federal Maurício Marcon, do meu Rio Grande do Sul. Tchê. Fala, Barros. Pitolli, é uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada ontem, que diz o seguinte: os juros que o Tesouro Nacional paga para financiar a crescente dívida pública brasileira seguem disparando e atingindo patamares recordes. Isso torna mais caro rolar a dívida pública federal de 8,8 trilhões e explicita o temor de investidores quanto à capacidade de pagamento do país, no momento em que o presidente Lula busca a reeleição com uma série de novos gastos. Em menos de um mês, todas as taxas de juros que o Tesouro paga para a venda de títulos escalaram. Os bastante populares e corrigidos pela inflação, com vencimento em 2032 e PCA mais 2032, por exemplo, saltaram de 7,63% ao ano para 8,3%. Para aqueles com vencimento um pouco mais longo, IPCA 2040, as taxas subiram de 7,15% para 7,65%. Num exemplo com títulos IPCA 2032, quem tivesse aplicado R$100 mil no dia 11 de maio receberia no vencimento R$162 mil, mas a inflação, 162,2 mil mais a inflação. Quem o fez nesta terça-feira, dia 9, veria os mesmos R$100 mil se transformarem em R$169 mil mais a inflação, uma diferença de R$ 6.800. O Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, diz o seguinte, abro aspas: há uma combinação de elementos pressionando as taxas. O desajuste fiscal que Lula aprofunda com medidas macro e micro para tentar se reeleger, o choque nos preços do petróleo e a diminuição dos estoques, a expectativa de aumento dos alimentos com a chegada do El Niño e a tramitação do fim da escala 6x1, que trará pressões para as empresas, fecho aspas. Tudo isso, diz a matéria, pressiona a inflação e pode levar o Banco Central a retardar o ciclo de queda nos juros. A Selic está em 14,5% ao ano. O chefe da MB Associados, o Sérgio Vale, afirma que o desequilíbrio fiscal pesa particularmente. Ele diz que enquanto o governo projeta um superávit primário de 8 bilhões para 2027, o mercado conta com um déficit de 130 bilhões. Se não houver um ajuste, o quadro vai se agravando. Maurício Marcon. Marcon, bom dia, seja bem-vindo. Traduz aí para nós, Marcon. Bom dia, Pitolli, doutor Olavo, Silvio e quem nos acompanha também. Olha, vamos lá, vamos tentar de uma forma mais didática possível, porque eu sei que o assunto ele é bastante complexo, mas também é bastante sério, viu, Pitolli? Pela complexidade dele, muitas vezes não se é falado, mas as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Primeiro, o que é uma NTN? Né? Basicamente, o que é um título? O governo ele tem uma dívida, você imagine que você, na sua família, tem uma dívida, você não tem dinheiro para pagar esses trilhões de reais para quitar a dívida, e o que você faz? Você rola a dívida, então vai vencendo os contratos, e você vai pegando novo dinheiro emprestado para jogar para frente essa dívida. É o que o país faz. Só que, eventualmente, ele paga mais ou paga menos juros. A título de comparação, Pitolli, a gente tem, por exemplo, o Chile e o Peru pagam inflação mais 3%. A Colômbia, que é o país da América Latina mais parecido conosco, está pagando 6% mais inflação. Nós estamos pagando 8% mais inflação. Ou seja, neste momento, a gente está pior em perspectiva do que o Peru, do que o Chile, do que a Colômbia, do que qualquer outro país. Pois bem, de onde é que sai o dinheiro para pagar esses juros? Sai do bolso do trabalhador, ou o país emite nova dívida. Se o país emite nova dívida, automaticamente ele deve mais, vai ter que pagar mais juros e, obviamente, a carga tributária vai ficar ainda maior para o trabalhador, porque alguém tem que pagar esses juros para rolar essa dívida. O que está acontecendo? Bom, de um lado, o governo acelera o gasto, né, simplesmente com medidas eleitoreiras para se reeleger. A gente viu hoje na pesquisa Quest que, infelizmente, o nosso povo compra essas medidas mesmo que destruam o futuro da sua família, né? A gente, quando fala futuro do país, a gente está falando do futuro da própria família. E, por outro lado, o Banco Central tenta controlar o aumento da inflação com uma taxa de juros já extremamente alta. O que a gente tem nesse momento? A gente tem um paciente na UTI,
que são as contas públicas, né, do país, e o remédio que está sendo dado já é o máximo que pode ser dado. Né, juros a 14,5%, 15%, o país não suporta a médio e longo prazo uma taxa de juros dessa. Por quê? Porque ninguém faz investimento, Pitoli, se o governo, que é tido como o lugar mais seguro para se colocar dinheiro, dá um retorno maior do que propriamente tu abrir um negócio. Quem é que, por exemplo, vamos sair do negócio, mas tu quer comprar uma casa, entra lá no juro da Caixa e vê quanto que tu tá pagando de juro para tu comprar uma casa. Né? Eu quero comprar um carro, entra lá e vê quanto que tu tá pagando para comprar um carro. Faz um empréstimo para um investimento de tu reformar tua casa, ou propriamente qualquer coisa que tu vai fazer, tu vai pagar muito mais do que propriamente é viável para alguém pagar. Então, qual que é a perspectiva nesse momento? O governo segue ampliando os gastos, né? Aí na informação que foi trazida, a gente vê qual que é o problema, né? A gente tem um déficit de mais de 100 bilhões, que isso não pode ser jogado para frente para sempre. Em algum momento o governo vai ter que fazer cortes, e cortes muito drásticos para conseguir equilibrar tudo isso. E do outro lado, a gente tem a questão eleitoral, né, que o governo ainda se mostra bastante gastador e empenhado em destruir a nação para se reeleger. Então, a situação fiscal do país hoje ela é muito delicada, a gente já vem falando isso há bastante tempo, e o paciente que ele vai morrendo, ele começa a dar alguns sinais, né? Vamos lá, para alguns sinais que a gente já vem falando. Acho que todo mundo lembra na crise de 2014 e 2015 da Dilma, o que as pessoas passaram, né? A questão do desemprego, a inflação que bateu 2 dígitos, né? Só que naquele momento, para vocês terem uma ideia, esse título que foi mencionado, as NTNs, né, que é a inflação mais juros, elas não chegaram a pagar o que elas estão pagando agora. Pra vocês terem uma ideia, no pior momento da Dilma, a gente estava pagando inflação mais 7,7. Ontem teve título pagando inflação mais 8,5, né, com perspectiva de pior. Ou seja, o que a gente vai ter ali na frente? A gente já está tendo, por exemplo, a questão da inflação, né? Os pobres aí estão sentindo 4 vezes mais do que os ricos, foi a inflação de abril. O que a gente tem de perspectiva? No Boletim Focus de segunda-feira, o que é o Boletim Focus para as pessoas entenderem? Tu pega os analistas do mercado e tu faz projeção de quanto vai estar a inflação. A gente já está projetando uma inflação a 5,1. É a 13ª semana de alta em perspectiva de inflação. A inflação, ela corrói o bolso do trabalhador, porque o cara que vai no mercado, ele sente como o dinheiro dele está comprando menos. Então, esse movimento ele vai ser acelerado com essa gastança desenfreada e com essa alta que a gente está vendo dos juros. Então, o que a gente tem de perspectiva? É um paciente na UTI, logo a gente vai ver a quebradeira das empresas, eu acho que já está acontecendo, né? O maior número de empresas pedindo recuperação judicial, 9 milhões de empresas não estão pagando as suas contas em dia. A gente tem também já as famílias bastante endividadas, né? Cerca de 80% das famílias endividadas. Então, esse quadro ele vai piorando de uma forma daqui para frente até mais rápida, porque a gente já está num limiar assim de estresse máximo. O Banco Central já não tem mais ferramentas para segurar a inflação, né? Ele já usou suas ferramentas, não tem, já se projetava até pouco tempo atrás uma queda da Selic, nessa próxima reunião não vai mais acontecer, e já começa a se discutir uma alta da Selic para agosto. Então o mercado ele vai se sufocando, isso logo vai pingar também na questão do desemprego, e a gente vai entrar numa espiral muito parecida com o que foi de Dilma 2014, 2015, tudo feito para se reeleger o presidente da República. A perspectiva é a seguinte, Pitoli, a herança que Lula 3 talvez deixe para Lula 4 ou para Flávio 1, ela é uma herança muito maldita, de cortes bastante severos que vai precisar ser feito, ou a economia realmente entra em colapso. Macon, antes de passar para o Olavo e para o Silvio, queria te ouvir ainda nesse assunto. Quando você diz é o trabalhador que paga, é porque quando você vota, você vira avalista de um governo que vai trabalhar com o seu dinheiro, que vai tentar fazer tudo o que você precisa, do ponto de vista de pagar imposto que retorna para mim. Então você está querendo dizer o seguinte, eu estou pagando a conta de um Lula irresponsável, certo? Esse é um ponto. Outra questão que eu queria tratar contigo, até para a gente abrir os olhos, né, Macon? Essas notícias, do jeito que você está trazendo, mastigado para nós, são notícias que nós não encontramos no noticiário habitual, né? Nem com a iniciativa, com a vontade de mastigar, do jeito que você está fazendo para a gente agora. Ou seja, falta informação, tem manipulação dos números via IBGE. O que eu percebo é que a gente não conhece de fato a realidade. Nós estamos sendo manipulados e enganados diante de uma mentira
longe de ser a nossa realidade. E um outro ponto que eu queria te ouvir, Marcon, que muita gente, ao longo dos últimos dias, pedindo para a gente falar aqui, e você é um especialista na área, é um economista. A história de dívidas pagando na moeda chinesa, também queria te ouvir sobre isso, Marcon. Vamos por partes. Primeiro que tu tocou num ponto muito importante, Pitoli, que é a questão do IBGE trazer números falsos, tá? Há no mercado uma suspeita que realmente os índices de inflação estão vindo maquiados, tá? Isso acontece, obviamente, a gente tem Márcio Postman lá, que está comandando, né, o IBGE, e a gente sabe que o histórico dele é um histórico de não credibilidade. O que acontece? Quando o mercado coloca taxas maiores do que normalmente colocaria, vamos lá de novo, o Peru paga em média 3%, o Chile 3% e a Colômbia 6%. A Colômbia que é administrada pelo narcoterrorista, tá? Vai cair agora dia 21, mas ela é administrada pelo narcoterrorista. Nós estamos pagando 8%. Uma das explicações que a gente pode ter é justamente essa que tu trouxe, Pitoli, que é a questão de maquiagem de números. Como é um título que paga inflação mais juros, o que muitos estão vendo? Que a inflação que está sendo paga, o IPCA, enfim, ela está sendo maquiada. Ou seja, vamos explicar aqui de uma forma didática. Vocês imaginem que o seu salário compra uma garrafa d'água. Você ganha R$1 e compra uma garrafa d'água. Pois bem, se a inflação for de 100%, a garrafa d'água vai custar R$2. Concordamos, né? Se o seu salário não for R$2, você vai perder valor de compra. Se o seu salário, por exemplo, aumentar 80%, você vai ganhar R$1,80, ou seja, você perdeu o poder de compra que você tinha. Com o seu salário, você não compra mais uma garrafa d'água. O que a NTN faz? O que esse título faz? Ele basicamente garante que você vai ter um rendimento X mais a manutenção do seu poder de compra. Ou seja, os 100 mil ali que foi dado como exemplo de hoje, ele compra uma garrafa d'água. Daqui 10 anos, esse 100 mil vai ser corrigido pelo IPCA, ele vai continuar comprando essa garrafa d'água e você vai ter um ganho real, que é o juro 8,5 aí que está sendo pago agora. O que o mercado está entendendo? Que esse IPCA ele é maquiado, ou seja, que eu preciso cobrar mais juros reais ali, além da inflação, para que eu não perca o meu poder de compra, para que eu consiga continuar comprando a minha garrafa d'água daqui 10 anos e que eu tenha um ganho real por ter emprestado ao governo. Então este é um ponto muito importante que tu citou, Pitoli, que é uma desconfiança do mercado, que é o abismo de qualquer país quando tu começa a fabricar dados, quando tu começa a maquiar dados. A dona de casa, o cidadão que vai no supermercado, ele sabe que a realidade que a gente está enfrentando hoje, ela é muito mais violenta na perda do poder de compra do que propriamente o governo está vendendo. Então existem, né, institutos particulares de inflação que conseguem medir, começam a apontar que a inflação real não é a inflação que o governo está passando, tá? Então esse é o ponto 1. Sobre a questão dos títulos, que tu me perguntou. O governo, ele vai se financiar em yuan também, ele está indo lá para a China vender dívida. Então, basicamente, é isso que o governo está fazendo, né? Primeiro que é um enfrentamento à questão do dólar, né? O governo quer encontrar, através dos BRICS, novas moedas aí para desafiar o dólar, que é um país quebrado querendo desafiar os Estados Unidos. Beira o ridículo, né? Que nem tu ter aquele tampinha da terceira série no colégio, querendo enfrentar o Marmanjão no terceiro ano do segundo grau, né? É basicamente o que a gente está tentando fazer hoje. Então é mais uma questão de retórica propriamente, mas basicamente a gente está indo buscar dinheiro fora, né? Depois, para esse dinheiro entrar no Brasil, obviamente ele tem que ser convertido, não vai ser em yuan. Então ele busca captar dinheiro também na China para os empréstimos, até porque está bastante interessante o que a gente tem visto aqui no Brasil, a questão da quantidade de juros que a gente está pagando. Só para complementar mais uma coisa, qual que é a perspectiva no cenário de juros, né? A gente tem já o dólar já repercutindo, né? O dólar que estava em 4,9, ele já está em 5,2. Então, qual que é a perspectiva que a gente tem? Com a alta da taxa de juros americana, porque o mercado lá está extremamente aquecido, o número de criação de emprego semana passada veio mais que o dobro do que era o projetado. Então, se tem um mecanismo lá, que é o mesmo usado no Brasil, que é uma
pequena alta na taxa de juros americana para conter a economia extremamente aquecida dos Estados Unidos. Vejam vocês, né, que o Trump conseguiu fazer a economia extremamente aquecida, né? Quem imaginaria que um presidente de direita ia melhorar a economia? E aí o que acontece? Quando a taxa de juros aumenta um pouquinho nos Estados Unidos, como ele é um mercado extremamente mais seguro, automaticamente muito dinheiro do mundo vai para os Estados Unidos, porque lá tu tem mais segurança do que propriamente investir no Brasil. Então isso esvazia os cofres, isso esvazia o dinheiro do mundo, digamos assim, e o Brasil tem que pagar cada vez mais juros para renegociar sua dívida, empurrar sua dívida para frente. E vamos de novo, quem paga os juros são os brasileiros através dos impostos, né? Isso é menos dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, Pitoli, o que a gente vai ver daqui para frente? Não é tão distante assim a Dilma II, né? A gente lembra que a Dilma II, ela simplesmente aniquilou o país por 2 anos seguidos. Nós tivemos uma queda do PIB de 7% para fazer a sua reeleição. É basicamente o que o Lula está fazendo agora. O Lula simplesmente destruiu o fiscal brasileiro, destruiu as contas públicas. Para vocês terem uma ideia, a taxa Selic, na época da Dilma, bateu 14,25. Nós já estamos em 14,5. Então, nós somos um paciente muito mais doente do que nós éramos à época da Dilma. Então, o que vai vir pela frente? É provável que venha algo muito mais sério do que nós vivemos naquela época, né? Então, um Lula reeleito, ele ainda traz um componente extra, que é o componente de seguir a destruição. Tu não tem a perspectiva de um governo austero, de um governo que vai trazer equilíbrio para as contas públicas. Tu tem um governo que vai trazer a continuidade da destruição. O que isso vai provocar? Segue o aumento de juros, segue o aumento da inflação e segue o aumento da destruição do poder de compra do brasileiro. Perfeito, Marcon. Olavo, Maurício Marcon na tua escuta. Marcon, bom dia, muito bom conversar com você, te ouvir essas explicações, essa didática oriunda, né, do seu conhecimento sobre economia. Eu queria ponderar com você um fator. Esses títulos a juros incomuns e altos, né, para captação, para que o governo receba recursos para gastar em benesses em um ano eleitoral, um juro tão alto, Marcon, considerando as empresas hoje, que são também altamente tributadas, a questão até dos custos com funcionário, lembrando da escala 6x1, esse juro tão alto, ele também não incentiva o desaquecimento do mercado, fechamento de empresas, para que o capital, a venda de uma empresa, por exemplo, seja utilizado o dinheiro para investimentos, para receber juros mais altos, considerando o quadro, o cenário de calamidade que se aproxima? É exatamente isso que o Banco Central busca quando ele sobe a taxa de juros, doutor Olavo. Ele faz com que não se torne mais atrativo tu abrir empresa, tu fazer investimento no país, porque é muito mais atrativo e seguro tu pegar esse dinheiro e colocar ele emprestando para o governo, que ainda, teoricamente, é tido como algo extremamente seguro. Mas vamos na contramão disso, vamos na quem já está endividado, quem precisou, ao longo dos últimos anos, contrair dívida para manter os seus negócios, né, pagar folha de pagamentos, enfim. Essa pessoa, esse empresário, ele está com a corda no pescoço, porque se ele tiver... Primeiro que há um desaquecimento da economia, né? A gente já vê nos governos, desde o começo do mandato de Lula, a gente vê cada vez o PIB crescendo menos, né? A gente vê um decréscimo do PIB. Então, ele está cada vez mais difícil dar a volta. Aí a gente pode botar nesse imbróglio que foi criado pelo governo a questão da 6x1 aí, que também é uma coisa que vai tirar cerca de 150 bilhões do mercado, vai custar. E aí tu coloca essa questão da taxa de juros, porque normalmente as empresas elas se financiam os seus negócios muitas vezes com dinheiro emprestado, isso é natural, né? Tu pega lá o dinheiro no mercado normal a 0,5, 0,6 ao mês, tu investe esse dinheiro no teu negócio, tu tira 1,5%, 2%, isso tá tudo normal. O problema é que hoje o dinheiro que tu tá pegando, ele tá tão caro que tu não consegue, ao colocar esse dinheiro no teu negócio, fazer o giro. Tu tá pagando para trabalhar, então o que tu tá produzindo não é o suficiente para tu pagar os juros. E o descaso, ele já começa a produzir efeitos, né? 9 milhões de empresas, 1/3 das nossas empresas, não está pagando as suas obrigações.
né? O próprio governo, ontem eu vi uma notícia, ele começa a ter dificuldades, doutor Olavo. A URGS, lá no Rio Grande do Sul, ela está sem pagar os seus terceirizados, né? Se vocês procurarem a notícia aí, tem uma nota da própria URGS, que os terceirizados da URGS não estão recebendo dinheiro porque o governo não repassou o dinheiro para a universidade. Isso é uma notícia de ontem. Então, o que a gente tem de perspectiva? Às vezes eu gosto tanto do Flávio, viu, Pitório, doutor Olavo e Silvio, mas eu também gosto do meu país, mas eu fico pensando o país que esse cidadão vai pegar do Lula. É um país, assim, realmente falido, a gente está quebrado. O governo que ganhar, ele vai ser obrigado a fazer cortes violentos. Foi falado aqui na manchete, 130 bilhões de déficit, é o valor do Bolsa Família, tá? Então, para vocês entenderem o tamanho do grosso que está entrando agora, e se não fizer esse ajuste, a gente vai pagar juros de 17%, 18%, 20%, vai ser. Não duvidem disso. Então, assim, o país hoje, eu não estou todo sorriso hoje, porque realmente a situação ela é delicada. Eu quero dizer para as pessoas, quando a gente fala do país, a gente está falando da casa de vocês, do bolso das pessoas. A situação vai degringolar de uma forma, quando passar essa fumaça que está sendo feita pelo governo, ela vai degringolar de uma forma que para nós revertermos a situação levará anos, tá? Então, assim, o que foi feito com a economia brasileira nos últimos anos é de uma irresponsabilidade ímpar, tudo pensando no poder. Silvio Navarro, Maurício Marcon na tua escuta, Silvio. Marcon, bom dia. Vou pegar carona nesse final do teu comentário, vocês falando sobre o empresário, mas vamos falar sobre o CPF, o brasileiro endividado até o pescoço. 80% das famílias estão endividadas. Um dado de ontem do site Poder 360, 63% entendem que as medidas do governo para reduzir esse endividamento, ou elas não ajudaram nada ou ajudaram muito pouco. 37%, com margem de erro, quase 40% das pessoas não pagaram algum boleto em maio. Não pagaram, não tinha dinheiro para pagar, passou, tá lá. E aí o governo vem com esse sedutor desenrola. Por que sedutor? Porque fazendo uma analogia, é aquele antibiótico que a bactéria já venceu várias vezes, ele faz efeito no primeiro dia, no segundo, no terceiro a bactéria volta. O desenrola é uma forma de você não sair do ciclo de endividamento, porque ele é completamente paliativo, ele resolve num dia, mas o cartão de crédito vai ser usado no mês seguinte de novo, e ele compromete o FGTS, ou seja, a poupança compulsória. O cara tá pegando o FGTS dele, o dinheirinho que tá guardado para o futuro, para pagar a dívida agora. Só que o problema estrutural vai continuar lá. Ele vai continuar se endividando. Então, eu queria ouvi-lo nesse sentido, né? O CPF, o brasileiro não vai sair desse ciclo de endividamento com o desenrola. Mas o desenrola era a ferramenta que o PT queria, por isso lançaram o 2. O 1 não deu certo, é falido. Mas lançaram o 2 por causa da eleição, que é para tentar que o cara crie a falsa ideia de que saiu da dívida até outubro. Tu trouxe um ponto bastante importante, Silvio, que o Desenrola 1.0, 60% das famílias estavam endividadas. O Desenrola 2.0, 80%. O Desenrola 3.0, se Lula continuar, vai ser 100% das famílias, né? Porque tu não ataca o problema, tu ataca o que tá... O problema qual que é? O problema é que as pessoas estão ganhando menos do que propriamente elas precisam para se manter, para manter o padrão de vida delas. Por que isso? Porque tem uma coisa chamada inflação. A inflação, ela corrói o poder de compra das pessoas. Quem ganhava 3 salários mínimos há 10 anos atrás, vivia muito melhor do que quem ganha 3 salários mínimos hoje. Por que isso? Porque tem uma coisa chamada inflação. Teve um vídeo rodando aí, que para quem gosta das figurinhas da Copa, que ele demonstra bem tranquilamente o que é a inflação, né? A Copa de 2014 para a Copa de 2026 agora, o quanto custavam as figurinhas, quanto um salário mínimo representava para tu montar um álbum e quanto ele representa hoje. Basicamente são 3 vezes mais caro do que era em 2014. O que isso quer dizer? A nossa moeda ela perde poder de compra, a gente perde o poder de compra porque o governo gasta muito e gasta demais. Então, quando tu faz isso para as famílias, elas automaticamente elas não estão tendo, através do seu salário, dinheiro suficiente para pagar as suas contas. Vou trazer um exemplo aqui para as pessoas entenderem como a inflação ela destrói principalmente o dinheiro dos mais pobres que não conseguem se proteger. Vocês imaginem uma família que tem uma renda de R$3.000 e vai no mercado e vê que o feijão e o arroz de R$10, vamos arredondar aqui, passaram a ser 20.
o impacto para essa família é extremamente mais grave do que alguém que ganha 30 mil reais. Que não faz diferença se o feijão tá 10, 20 ou 30. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Essas pessoas que estão endividadas, elas automaticamente elas vão piorar a sua situação se essa gastança desenfreada continuar. Porque nós vamos perder ainda mais poder de compra. E só um detalhe sobre o FGTS que tu trouxe. Vejam como é um governo canalha. Ele pega o dinheiro da própria população guardado ao longo de anos e ele cobra juros para que a pessoa possa usar o próprio dinheiro para pagar suas dívidas. Quem ganha esses juros? Os banqueiros que o PT diz combater. Então, assim, a gente entende, Silvio, que o nosso país, nos últimos 20 anos, ele é constituído de uma massa que saiu das escolas completamente desprovida de conhecimento econômico, né? Isso é uma identidade petista de destruição da massa encefálica das pessoas. E hoje elas acreditam, por exemplo, que a picanha ia chegar, que a cervejinha ia chegar, né? Elas acreditam no tweet da Janja que quem ia pagar pelas novas tarifas ali da taxa das buzinhas não era o consumidor, era o empresário, e elas acreditam que elas vão trabalhar menos e vão ganhar mais através da escala 6x1, fim da escala 6x1. Então, infelizmente, Silvio, ou se aprende no amor, que seria no colégio, né, através de, enfim, ou vai se aprender na dor, que é através da necessidade que cada vez mais as famílias vão ter. A gente tem exemplos aqui pela América, a gente teve a Argentina recentemente, onde as pessoas tinham que quebraram, basicamente. A gente teve a Venezuela, né? Pergunte hoje para um venezuelano se ele vai votar na esquerda de novo. Então, infelizmente, parece que o brasileiro só vai aprender realmente quando passar uma dor enorme de novo. A gente sente muito, a gente fica triste, porque a gente teve a oportunidade de estudar e entender o que está acontecendo. É um assunto difícil de passar para as pessoas, mas, em resumo, o que a gente pode dizer? Que uma eleição do Lula 4... a miséria e a pobreza vão aumentar bastante e a dificuldade das famílias e das empresas também no nosso país. Maurício Macon. Macon, boa semana, obrigado por passar por aqui. Obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.